Olá, bem-vinda e bem-vindo. Hoje a gente vai destrinchar um material que, à primeira vista, pode parecer meio seco, sabe? Um pouco árido, né? Juridiquês puro. Exato, mas que na verdade, olha, é o DNA do poder no Brasil. A gente está falando de um trecho do regimento interno da Câmara dos Deputados. Mais especificamente dos artigos 224 a 234. Isso, e a nossa missão aqui é tentar montar uma espécie de deputado ideal, usando só o que está escrito nessas regras. Quais são as ferramentas, as correntes, a armadura que o regimento dá para eles. E essa é a abordagem perfeita, porque esse documento não é só burocracia. O que a gente vê nesses artigos, no fundo, é o projeto de um representante do povo. É um projeto que tenta equilibrar poderes imensos com responsabilidades igualmente grandes. E aí que entra o atrito, né? Entre o que está no papel e a realidade da política. Exatamente. O fascinante é esse choque entre o deputado ideal do regimento e o deputado real do dia a dia. Bom, então vamos começar a montar essa figura. A primeira peça já mostra que o trabalho deles vai muito além do plenário. O artigo 224 fala de uma comissão representativa que funciona durante o recesso. Quer dizer que o Congresso nunca para. Basicamente isso. Pense nela como uma equipe de plantão, sabe? Uma equipe de plantão. O país não pode ficar sem um legislativo ativo. As crises não tiram férias, né? Então essa comissão, com deputados e senadores, fica de olho em tudo. Fiscaliza o executivo, zela pelas competências do Congresso, é a garantia de que a casa nunca vai estar totalmente vazia. Entendi. É tipo um guardião da República enquanto a maioria está fora. E essa influência parece ir ainda mais fundo com o artigo 225, que, confesso, me pegou de surpresa. Ah, o do Conselho da República? Esse mesmo. A Câmara elege cidadãos para compor o Conselho da República. O que é isso, afinal? Parece algo saído de filme. Parece, né? Um grupo secreto que toma as grandes decisões. Mas não é secreto. Ufa. Mas é, sim, para momentos de altíssima gravidade. O Conselho da República aconselha o presidente em situações extremas. Que tipo de situações? Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. São as decisões mais drásticas que uma democracia pode tomar. Ah, então é para evitar que o presidente tenha um botão vermelho e aperte sozinho? Exatamente essa é a ideia. É um pilar do sistema de freios e contrapesos. Garante que a decisão de suspender direitos, por exemplo, seja ponderada por múltiplas vozes, incluindo as do legislativo. Faz sentido. Então a primeira peça do nosso deputado ideal é de um estadista, alguém que pensa na estabilidade do Estado. Perfeito. Um estadista. Certo, essa é a parte grandiosa. Mas agora eu quero saber do lado menos glamouroso. O dia a dia. Eles têm que, sei lá, bater ponto, porque a gente sempre ouve falar de plenário vazio. Bater ponto é uma ótima forma de colocar. E a resposta é, de certa forma, sim. O artigo 227 exige o registro da presença. Tem um terminal específico para isso. E se faltar? Se faltar sem justificativa, pode ter desconto no salário e, em casos extremos, até a perda do mandato. Então a regra existe para combater o absentismo? É a tentativa do regimento, pelo menos. E além de marcar presença, vi aqui no artigo 229 que eles precisam apresentar declaração de bens e fontes de renda. Isso a imprensa fica sempre de olho, né? Sem dúvida. Os artigos 227 e 229 são as principais ferramentas de prestação de contas. O registro de presença pergunta, você veio trabalhar? E a declaração de bens pergunta, o seu patrimônio condiz com a sua renda? São mecanismos de fiscalização para a sociedade. Exato. Para cada direito de representar, existe uma obrigação de ser transparente. Essa balança entre poder e obrigação é o que define o cargo, então. E falando em obrigações, tem um artigo aqui, o 232, que parece colocar uma corrente bem forte no deputado, a fidelidade partidária. Ah, sim. Esse é crucial. Ele diz que se um deputado sai do partido, ele perde os cargos que ocupa em nome da bancada, tipo presidência de comissão, essas coisas. É a resposta direta do regimento a um fenômeno muito brasileiro, né? O troca-troca de partido. No nosso sistema, a gente vota na pessoa, mas também na legenda. Os espaços de poder na Câmara são distribuídos pelo tamanho dos partidos. Então a vaga não é só do indivíduo.
E os cargos e poder menos ainda. O que o artigo diz é: deputado, esse poder não é seu, é do seu partido. Se você sair, o poder fica. Isso levanta uma questão fundamental, né? A quem o deputado representa de verdade? Os eleitores que votaram nele ou o partido que deu a estrutura? O regimento inclina a balança fortemente para o lado do partido. É uma tensão constante, imagino. Todos os dias. O deputado ideal do regimento é leal ao partido, mas o eleitor espera uma lealdade direta a ele. Então, a nova peça do nosso deputado ideal é a do jogador de equipe. Um jogador de equipe que joga com a camisa do time. Exatamente. Ok, então já temos um estadista e um jogador de equipe transparente. Agora vamos para a parte mais polêmica. A armadura. O artigo 231, sobre imunidades e incompatibilidades. A inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. Na prática, é o famoso foro privilegiado. Em parte, sim. Essa é a chamada imunidade material. Significa que um deputado não pode ser processado pelo que ele diz na tribuna ou por como ele vota. A ideia é garantir a liberdade de expressão no mandato, certo? Exatamente. Ele precisa poder criticar, denunciar, defender ideias polêmicas sem medo de um processo no dia seguinte. É a proteção da função. Entendo a lógica, mas é aí que a coisa complica. Porque o mesmo artigo diz que para processar criminalmente um deputado por um crime comum, precisa de licença da Câmara. Aí está o ponto nevrálgico. E é isso que o público vê como um super privilégio, né? A percepção é que eles se protegem. E essa é a grande polêmica. A teoria por trás disso, da imunidade formal, é proteger o mandato de perseguições políticas. Imagina um promotor que discorda de um deputado e começa a abrir processos sem pé nem cabeça só para atrapalhar. A Câmara seria um filtro. O problema é a prática. O problema é a prática. Historicamente, a Câmara raramente dava essas licenças, o que criou uma sensação de impunidade. Existe um conflito gigantesco aí entre proteger a instituição e garantir que ninguém esteja acima da lei. E o regimento parece priorizar a instituição. Claramente. Ele parte do princípio de que um legislativo fraco, intimidado, é um risco maior para a democracia. Mas para contrabalançar essa armadura, o regimento também impõe regras bem rígidas sobre o que o deputado não pode fazer. As incompatibilidades. O outro lado da moeda. A armadura protege da perseguição externa, mas as incompatibilidades protegem a sociedade do próprio deputado. Certo. Por exemplo, eles não podem ter contratos com o poder público, nem ser donos de empresas que tenham esses contratos. Isso. A lógica é evitar o conflito de interesses. Você não pode ser o cara que escreve a regra do jogo e, ao mesmo tempo, o dono de um dos times. É uma linha clara entre o público e o privado. Uma tentativa, pelo menos. Então, a armadura do nosso deputado ideal é forte, mas vem com a condição de que ele lute só pelo interesse público. E essa armadura é testada ao extremo no artigo 233. Ele diz que as imunidades são mantidas até durante um estado de sítio, só podem ser suspensas com o voto de 2/3 da casa. É uma blindagem quase absoluta. Quase. É uma cláusula pensada para o pior cenário possível. Num estado de sítio, o executivo ganha poderes extraordinários. Essa regra garante que o executivo não possa usar isso como pretexto para calar o Congresso. É a última trincheira da democracia. É a última trincheira. Garante que, mesmo na crise mais aguda, o poder de fiscalização do parlamento não seja aniquilado. Fascinante. Então, montamos nosso deputado ideal. Um estadista, um jogador de equipe transparente, um guerreiro com uma armadura poderosa. Mas e quando a batalha termina? O que acontece depois do mandato? Eu encontrei o artigo 234 e ele tem um detalhe que me deixou curiosa. Sei qual é. Ele lista serviços que ex-deputados podem continuar usando. Biblioteca, arquivo, ok. Mas com autorização até assistência médica. Peraí, assistência médica? Isso não soa um tanto excessivo? É uma pergunta totalmente válida e é um ponto que sempre gera debate. A justificativa institucional é dupla. Primeiro, é um reconhecimento pelos serviços prestados. Segundo, e talvez mais importante, é uma forma de manter a memória institucional. Como assim? Um ex-parlamentar acumula um conhecimento imenso, sabe?
Manter o acesso a recursos como a biblioteca e o arquivo pode incentivá-lo a continuar contribuindo para o debate público. Eu entendo a parte da biblioteca e do arquivo. Faz sentido para a memória política. Mas a assistência médica, é difícil não ver isso como um benefício que a esmagadora maioria da população não tem. Com certeza. Onde fica a linha entre reconhecimento e a criação de uma casta com privilégios vitalícios? E essa é a linha tênue. O regimento aposta que o benefício de manter essas figuras experientes por perto e amparadas supera o custo. Supera a percepção negativa do privilégio. É uma escolha que o parlamento fez. Do ponto de vista do regimento, o mandato termina, mas a figura do ex-representante ainda tem um valor. É a peça final do nosso quebra-cabeça, então. Mesmo na aposentadoria, ele ainda faz parte do ecossistema? Exato. Ok, vamos recapitular a nossa montagem. Começamos com o deputado como um estadista, participando de decisões sobre a segurança nacional. E garantindo que o legislativo nunca pare. Depois, as obrigações do dia a dia, registrar presença, declarar bens, ser fiel ao partido. O lado da transparência e da disciplina. Em seguida, demos a ele a armadura da imunidade, mas com regras claras contra o conflito de interesses. O equilíbrio delicado entre proteger o mandato e evitar abusos. E por fim, vimos que mesmo após o fim do mandato, um vínculo com a instituição permanece. O retrato que emerge é o de uma função extremamente complexa. Exatamente. O regimento, esse manual, desenha um arquétipo. Um parlamentar que é, ao mesmo tempo, poderoso e vigiado, protegido e limitado. Ele tem as ferramentas para mudar o país, mas, teoricamente, está amarrado por regras de conduta. E isso nos leva diretamente à reflexão final, que é o grande pulo do gato dessa história toda. E qual seria? A gente passou esse tempo todo analisando o projeto à planta baixa do deputado ideal. A pergunta que fica para quem nos ouve é: como a realidade da política, com suas alianças, pressões de lobistas, a opinião das redes sociais, as negociações de bastidores, como tudo isso interage com essa estrutura formal? O que acontece quando o regimento não escrito do poder, Aquele das trocas de favores e da busca pela reeleição, encontra o texto oficial que a gente acabou de explorar? O verdadeiro jogo político acontece nesse espaço. entre uma coisa e outra?